E há um dia em que eu estou em casa às 3 da manhã, dormia mal, e vou ao telemóvel, tinha a aplicação da Unilabs, ainda do tempo da Covid, novo resultado, e vi lá que tinha Parkinson. Essa parte é que me preocupa. Não é propriamente aquilo que eu vou passar, é o saber. Posso vir a te dar trabalho, chatices, incomodar e alterar a vida das pessoas mais próximas de mim. Isso assusta-me um bocado. Então, bem-vindos a mais um episódio de Top of Mind, o podcast da Bial, onde vamos falar sobre Parkinson. Doutor João, começa aqui por si para começarmos pela base, não é? O que é isto, o Parkinson, e quando é que esta doença começa e o que é que acontece? Bom, esta doença, como muitas outras doenças deste grupo, que nós chamamos de doenças neurodegenerativas, começa muito antes de haver sintomas. A doença está a desenvolver-se no nosso corpo. Em relação à doença de Parkinson, é um bocadinho controverso, não sabemos se a doença começa no cérebro. Há alguns dados que apontam para a possibilidade da doença começar no intestino e depois, a partir daí, espalhar-se até ao cérebro e depois no cérebro, na progressão da doença, começarem os sintomas. Mas isto é controverso e não é, portanto, não é algo com a qual nos devemos preocupar no dia-a-dia. As pessoas não se devem preocupar nisto no dia-a-dia, não é? Os sintomas que nos permitem fazer o diagnóstico são os sintomas típicos, motores. O sintoma típico nuclear da doença de Parkinson é a lentidão. É uma lentidão especial que nós chamamos de bradicinésia. Chamamos-lhe assim porque quando a analisamos na consulta tem determinadas características que nos permitem distinguir de uma lentidão simples. Por exemplo, uma pessoa pode ser lenta porque está deprimida ou pode ser lenta porque tem dores. Não é bem esse tipo de lentidão. Há algumas características que são especiais e que nos permitem definir a lentidão como bradicinésia, que é o típico da doença de Parkinson. E depois, por exemplo, o tremor também é um sintoma que é muito típico. Se calhar é até aquilo que as pessoas associam, não é? O Parkinson ao tremor, e de repente qualquer tremor faz com que as pessoas pensem: será que eu tenho Parkinson? Exatamente. Felizmente, a maioria dos tremores que existem na população não tem nada a ver com doença de Parkinson. A maioria dos tremores são situações perfeitamente benignas e não tem nada a ver com a doença de Parkinson. O tremor que existe na doença de Parkinson é um tremor muito específico, tirando alguns casos um bocadinho atípicos, mas é um tremor muito específico, e até há muitas pessoas que não tremem. Agora, a verdade, e cada vez mais as pessoas também sabem isto, é que há sintomas que existem antes dos sintomas motores típicos que nos permitem fazer o diagnóstico. Por exemplo, a maioria das pessoas, 90% das pessoas com doença de Parkinson em fase inicial, perdeu quase completamente a capacidade de olfato. Apesar de muitas dessas pessoas não se terem apercebido disso. Porque foi uma coisa provavelmente gradual. Isso. E quando nós perguntamos, então sobretudo desde o Covid confunde muito, porque muitas pessoas atribuem esse sintoma ao Covid. Sim, ou uma sinusite, ou seja, uma vamos sinusite. arranjando. Os grandes fumadores também têm uma diminuição da capacidade de olfato, ou há pessoas que foram sujeitas a determinado tipo de cirurgias do foro do otorrino. Não é assim muito frequente isso acontecer, mas pode a pessoa ficar com uma diminuição da capacidade de olfato. E o desafio com o Parkinson acaba também por ser um bocadinho este de nós associamos, lá está, ao tremor, se calhar quem não conhece propriamente, mas depois é uma doença muito mais complexa e que tem muitos outros sintomas, não é? E também não é uma doença muito fácil de explicar. Eu acho que nós todos fugimos sempre daquilo que não conhecemos. É um diagnóstico difícil, não sabemos bem como é que se explica, não sabemos bem porque é que acontece, e, ao pormenor, não é? E portanto isso vai tornando tudo mais difícil. Miguel, da perspectiva de quem recebeu este diagnóstico, onde é que isto começou e que sintomas é que há antes destes sintomas? Portanto, antes do tremor, o que é que alertou aí? Ok, alguma coisa não está bem. Temos 40 minutos. Temos, para si E o olfato está bem, graças a Deus. A parte do olfato está bem, sempre esteve. Mas a parte do tremor, não. E quando o doutor fala aqui nos sintomas anteriores, isso aconteceu comigo. E eu tive o diagnóstico 2 anos depois de ter os primeiros sintomas motores, porque tinha andado numa espiral de que algo de errado se passava comigo, corri os médicos todos e nunca tinha nada. E de repente eu parei e pensei, estou a ficar hipocondríaco, e comecei a desvalorizar. Isto aconteceu, o primeiro tremor de que eu me lembro e relevante foi em outubro de 2021. Eu sou jornalista da SIC, estava na Bulgária a cobrir o Sporting de Braga para a Liga Europa. Tinha de fazer uma coisa que era básica para quem tem como eu 20 anos de carreira, que era fazer um falso direto.
colocar-me em frente à câmara e falar, tenho aquela facilidade de poder regravar, se me enganar, e a mão começa a tremer-me. Passo para a outra também a tremer. Eu nunca me tinha acontecido aquilo. Quando comecei a fazer diretos, eu nem dormia, com o pânico dos diretos. E rapidamente percebi que ou mudava de profissão, ou tinha de me habituar a fazer diretos. E habituei-me a fazer diretos. Para acabar, o pior exemplo que tenho foi aquele que depois me levou a ir ao médico. Foi na reitoria do Porto, o José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, era para falar às 9, depois às 10, depois às 11, depois ao meio-dia, fala ao meio-dia. Era preciso, ele ia falar sobre vários assuntos, tinha várias pessoas a ligarem porque queriam meter aquilo na peça, sobre incêndios, helicópteros, polícia, eram assuntos diferentes. E eu nem tinha de aparecer, era uma coisa banal, básica, era pôr um micro, estar ali de micro estendido e fazer perguntas. E de repente estamos os jornalistas todos, 8 câmaras de televisão, fotógrafos, lá aparece o ministro, e eu estou mal colocado com o braço esquerdo, só conseguia de posição para o braço esquerdo, porque eu já nessa altura tentava fazer tudo com o direito, ali não conseguia. O braço esquerdo começa a tremer-me, a partir do momento em que eu começo a perceber que o braço está a tremer, foi o descalabro. Comecei a sentir como uma descarga por mim abaixo, pelo lado esquerdo, começa a tremer-me a perna. Os meus colegas, em vez de estarem atentos ao que o ministro está a dizer, começam a olhar para o meu braço, e depois entrou ali numa espiral que durou uns 5, 7 minutos. Que se calhar pareceram anos. Pareceram anos, e eu a mexer nas mãos, a mexer aqui no ombro, quase como a tentar disfarçar, e nesse dia percebi que tinha de fazer alguma coisa. Entrei de férias logo a seguir e percebi que mesmo em férias, rodando o braço, eu tremia. No Pilates perguntei à minha fisioterapeuta se ia ao médico e perguntei-lhe desta forma: isto é para ir ao ortopedista? Eu já sabia a resposta. Ela não, neurologista. E eu ainda assim, teimoso e em negação, marquei uma consulta de ortopedia. Estive lá 2 minutos. Tive 2 minutos porque fiz o movimento do braço e o ortopedista diz-me: isto não é comigo, só vi este tremor 2 vezes na vida. Isto tem de ser neurologia. Fui a neurologia, o neurologista que eu consultei é meu amigo de infância, conhecemos-nos desde sempre, estudamos juntos 11 anos, e ele faz-me um diagnóstico. Aquilo não foi bem um diagnóstico, eu percebi, ele não me quis assustar, e falou-me da possibilidade de ser tremor essencial, e disse-me: depois falamos, depois vou-te pedir uns exames e tal. Mas eu sabia no que estava metido. E perguntei-lhe no final da consulta: podes garantir-me que não é Parkinson? Ele: não te preocupes com isso, não te preocupes com isso. Nessa mesma semana, eu estava a trabalhar e a minha colega Lúcia Gonçalves, com quem eu trocava sempre: tens de ver isto, esta série, ela dizia-me: vê esta, e diz-me: tens de ver o documentário do Michael J. Fox. E eu já fui um bocado a medo, e comecei a ver o documentário e vi 5 minutos, porque ao minuto 5 o Michael J. Fox está a narrar o que lhe aconteceu, estica o braço, aquilo é ficcionado, vê-se a representação, e vê-se ele a contar que acordou um dia de manhã, que esticou o braço, que esticou a mão e este dedo que tremia. Eu dei um salto da cadeira, estiquei a mão e vi o dedo a tremer, exatamente o mesmo dedo. E nesse dia percebi: estou tramado. O que me passou foi outra coisa, mas não vou dizer. E entretanto, com essa possibilidade de tremor essencial, a minha colega não me deixou em paz e arranjou uma consulta. E nessa consulta foi-me dito: você tem Parkinson. Assim. Se calhar nem sabe muito sobre esta doença, de repente olha, fui com a minha mulher e foi-me dito... Não fui com a minha mulher nessa primeira. Foi-me dito: tem Parkinson. Mas vamos... E então fui fazer um exame de medicina nuclear, como tinha seguro de saúde, a médica prescreveu-me o exame, que demorou, depois autorizações, demorou para aí mais um mês. E há um dia em que eu estou em casa às 3 da manhã, dormia mal, e vou ao telemóvel, tinha a aplicação da Unilabs, ainda do tempo da Covid, novo resultado, e vi lá que tinha Parkinson. No dia seguinte fui à consulta com a minha mulher, e não vou esquecer deste dia 3 de agosto de 2023, porque entro pelo consultório e do outro lado ouço as seguintes palavras: então já está convencido daquilo que tem? Foi esta a forma como foi transmitido. E a minha mulher está ali a acenar com a cabeça, porque também não se vai esquecer desse momento. É evidente que, não discutindo a capacidade profissional
dessa profissional de saúde, dessa médica, a forma e a abordagem foi completamente errada e isso fez com que eu não voltasse lá. Há uma pessoa para quem aquele diagnóstico tem impacto o resto da vida, na profissão, na família e em tudo, não é? Isso deve ser difícil também de aceitar e quer dizer, já há tantas dúvidas que surgem, precisamente lá está, porque se calhar não sabemos assim tanto sobre Parkinson e não falamos muito sobre o assunto e portanto aquilo que nos vem à cabeça é uma data de ideias que já há algumas mitos, outras não, e portanto de repente receber esse diagnóstico sem se calhar umas perguntas e algum contexto Eu com 44 anos estava à espera tudo menos de ter Parkinson. Claro. Para mim, na minha cabeça, o Parkinson, a imagem que eu tinha era o Papa João Paulo II, velhinho e a tremer. Claro. Portanto, com 44 anos, aquilo para mim abriu-se um buraco gigantesco na minha vida e passei por ataques de pânico, de ansiedade. Fui de férias e estava a fazer snorkeling para me acalmar e de repente começo a ter um ataque de pânico e quando levanto assim a cabecinha estava a 300 metros da praia e pensei, vou ficar aqui. E então fiz uso de tudo o que tinha aprendido, porque eu tinha feito antes, em 2021, um curso de Mindfulness. Fiz uso de tudo aquilo que tinha aprendido e lá consegui chegar à margem. Só para terminar, e a questão dos sintomas e daquilo que acontece antes. No meio disto, ou seja, falamos muito do tremor e já vou perguntar aqui também ao Dr. João como é que é este tremor do Parkinson e como é que ele se diferencia de outros tremores mais comuns, mas no meio disto houve algum sintoma que foi desvalorizando, ou seja, porque o tremor é muito visível, isso era a primeira coisa, mas há uma data de outras coisas. Eu desvalorizei o tremor e agora quando olho para trás, lembro-me de em 2020, na altura da pandemia, houve um dia que eu deixei de dormir, eu já dormia mal, sempre dormi mal, e há uma altura em que por isso simplesmente deixei de dormir. Deitava-me à meia-noite, dormia 1 hora, parecia que tinha dormido 8, nunca mais dormia. Fiz exames do estudo poligráfico do sono, corrija-me se estiver enganado, não acusava nada. Portanto, olhando para trás e todos os outros sintomas que eu fui tendo, eu consultei basicamente todos os médicos de todas as especialidades, alguma coisa se passava comigo e eu não sabia o que era, mas o mais grave foi mesmo o do sono. Olhando para trás, era provavelmente já um início da manifestação da doença. Mas há ali também um período de negação, não conhece bem e da pessoa vai não tentando... Não da negação, porque eu passo 2 anos a consultar médicos e a ter resultados que está sempre tudo bem, que quando começo com o tremor, espera lá, se calhar estou a ficar hipocondríaco, isto não é nada, é só o stress a manifestar-se de uma outra maneira, não valorizei. E também não fiz uma coisa que costumava fazer sempre, que é o Dr. Google. Neste caso, por incrível que pareça, não andei à procura. E, portanto, podia ter tido o diagnóstico bem mais cedo. Dr. João, então, o que é importante sabermos sobre este tremor? Como é que ele se diferencia de, se calhar, esse tremor essencial que é mais comum? O que é que pode ser, assim, alguns sinais de alerta? Claro que não se fazem diagnósticos nunca no Dr. Google, e é sempre importante a avaliação do neurologista, mas o que é importante saber? Eu não tenho nada contra o Dr. Google, atenção. O Dr. Google muitas vezes diz coisas acertadas e sobretudo agora que usa o Gemini, a inteligência artificial, diz coisas muito acertadas. O problema do Google é que depois geralmente direciona as pessoas para as informações mais dramáticas e terríveis que é possível existir na internet e muitas vezes sem necessidade nenhuma, não é? Pronto. E causa mais ansiedade. Mais ansiedade, e portanto, enquanto a pessoa está à espera da consulta e de esclarecer todas aquelas dúvidas, caiu entretanto num poço profundo, não é? Pronto. Agora, o tremor do Miguel, e como ele o descreve muito bem, é relativamente atípico para a doença de Parkinson. Portanto, nós não costumamos ver tremor numa situação em que estamos a usar as mãos para qualquer coisa, em que o braço está esticado, não é? Muitas vezes há pessoas que tremem quando pegam numa chávena de café, ou estão a comer, ou estão a escrever. Isso que nós chamamos um tremor de ação, portanto, em que nós estamos a usar as mãos para qualquer coisa, não é o tremor típico da doença de Parkinson, mas de facto foi aquilo que aconteceu ao Miguel. O tremor típico é um tremor em que as mãos estão pousadas. As mãos estão pousadas sem ação nenhuma, portanto, eliminando a ação da gravidade, e o tremor é mais de um lado, um tremor assim relativamente lento. Às vezes até parece que a pessoa está a contar moedas, não é? Este é o tremor, nós não vemos este tremor noutra coisa qualquer, só acontece praticamente na doença de Parkinson. E este é que é o tremor mais típico e que nos ajuda a fazer o diagnóstico. E isso precisamente do diagnóstico é importante? É um diagnóstico mais clínico? Há exames essenciais a fazer? Porque muitas vezes estas pessoas também chegam à consulta de medicina já familiar, não é? Sou médica de família e portanto tenho aqui, já estou aqui a tentar aprender, mas muitas vezes chegam e lá está, vêm porque têm um tremor, mas que nem valorizam bem, que se calhar, mas isso é mais quando eu fico nervoso ou quando estou a fazer um direto. Como é que se faz o diagnóstico? O que é importante ter em conta?
Portanto, nós na bradicinésia o que temos é, num movimento repetido, por exemplo, abrir e fechar a mão, vamos vendo que o movimento vai ficando progressivamente mais lento e menos amplo. Ok. Isto é que é a bradicinésia. Sem bradicinésia não se pode fazer o diagnóstico de doença de Parkinson. Com tremor ou sem tremor, porque há pessoas Claro. que nunca tremem na doença de Parkinson. Ok? E aqui a promoção de literacia é essencial, e também perguntava à doutora Catarina como é que a comunidade pode ajudar, porque eu acho que, lá está, nós temos estas ideias todas erradas sobre Parkinson, que é uma doença que só afeta os idosos, que a única coisa, ou tem tremor e tem Parkinson, ou então os outros sintomas não existem bem, não é? Também não temos muita noção do impacto. Como é que uma Câmara Municipal, ou como é que a comunidade pode ajudar a promover literacia neste sentido? Pode e muito. Aliás, o Miguel acho que foi muito feliz quando a determinada altura dizia que temos que falar, não é? Que era importante falar, acho que foi o Miguel. Eu dizia mesmo, nós temos mesmo que falar disto. Temos de ter mais conversas como estas, porque eu acho que são absolutamente essencial para o despertar da consciência e para ajudar muita gente que se calhar está agora a passar por algo parecido ao que eu imagino que o Miguel tenha passado. E, portanto, família, amigos, médicos, obviamente, esses que vamos começar por eles, com mais sensibilidade do que aquela senhora que lhe apareceu, ela quase que podia ser equivalente aqui ao chat que o João Massano referiu, mas são a exceção, não são a regra, eu também queria dizer isso, mas efetivamente a comunidade em geral tem um papel que é extremamente importante, que é crucial na sensibilização, que é extremamente importante na educação e, acima de tudo, pode desempenhar um papel muito relevante na integração, neste caso das pessoas com a doença de Parkinson. E, portanto, aquilo que eu acho que um município pode e deve fazer, no âmbito das competências que tem, é trabalhar as questões da sensibilização e da educação pública, como promovendo divulgação mais possível, obviamente sempre suportado pela evidência e pelo auxílio de quem sabe, que são os médicos, quanto aos sinais precoces da doença e ao combate, e depois também sensibilizando e educando para a desconstrução do estigma existente, portanto o combate ao estigma existente e associado à doença, a promoção daquilo que é a integração social e do incentivo à inclusão ativa destas pessoas, seja em atividades sociais, seja em culturais, seja desportiva. Nós temos capacidade de trabalhar esta inclusão como ninguém, pelo aquilo que são nossas competências e pela oferta que temos, mas também podemos ter responsabilidade ao nível da criação de redes, de grupos, quer para as pessoas com doença, quer para as pessoas que cuidam destas pessoas e que são extremamente importantes, porque também para elas é preciso ter atenção e cuidado, porque estão ao lado e sofrem e também passam por muito e, portanto, ter um grupo ou um suporte para partilha de experiências e para partilha de estratégias de gestão desta doença é também extremamente importante. O que é que o município do Porto tem vindo a fazer e dentro daquilo que são as suas competências, que é no âmbito da literacia em saúde, aliás, como a Bial temos como prioritário a trabalhar estas questões, e temos um programa municipal de literacia em saúde com um conjunto muito amplo e muito alargado de iniciativas, e que o objetivo maior é efetivamente dar ferramentas, dar instrumento às pessoas para uma melhor gestão da sua saúde. No fundo, ajudar que as pessoas tenham maior autonomia, maior capacidade na tomada consciente das suas decisões e que também, por essa via, tenham uma capacidade maior de perceber a sua circunstância, de ter um pensamento crítico e enquadrado, como o Miguel aqui tem hoje em dia, não é? Mas provavelmente tudo isto foi um processo. Miguel, o dia 3 de agosto de 2020, não é? Ficou 23. 2023. Ficou gravado porque foi o dia em que deram assim um diagnóstico de uma forma muito abrupta, não é? Aquela médica que disse, nessa altura, o que é que gostava que tivesse sido diferente, e se pudesse dizer a essa profissional de saúde aquilo que sentiu, como é que gostava que a notícia tivesse sido dada, ou que tivesse sido abordado, porque na verdade já sabia, não é? Ou seja, Já não sabia, foi propriamente uma novidade. Já sabia, e a médica disse-me que já sabia, ela própria já sabia, que só me mandou fazer o exame porque eu podia, com o seguro de saúde, fazer aquele exame, que era só para eu ficar convencido. Aquilo era só precisava
o que é que eu pedia? Pedia bom senso. Não é mais do que isto, é bom senso. Não se dá uma notícia destas a ninguém, independentemente da idade, desta forma. Porque naquela altura há um buraco que se abre na minha vida. Eu tenho 44 anos, eu desde que casei nunca sei a idade que tenho, por causa da minha mulher que faz anos em janeiro e eu faço em dezembro e, portanto, tinha 44 anos na altura. E eu senti-me um alien. Senti-me completamente um alien. E foram os testemunhos que eu fui lendo no Young Parkies. Uma amiga minha falou-me pela primeira vez no Young Parkies. O Sr. Miguel Torrão também me falou no Young Parkies. Conheço a Carmo, tenho que te apresentar a Carmo. E foram aqueles relatos de pessoas da minha idade, mais novas do que eu, que me deram alguma força para perceber que não era o único. Ok, somos uma minoria. 20 mil em Portugal, 2 mil de Parkinson precoce, certo? Exatamente. Portanto, sei o Totoloto. Ou era mais fácil, se calhar, ganhar o Euromilhões. Mas aquilo ajudou-me a perceber que não estava sozinho. E, portanto, há um caminho. Ainda há pouco estava a conversar com o Presidente Carlos Vieira, com o Presidente da Associação de Parkinson do Porto, com quem gostaria de falar depois. 17 anos de Parkinson e eu estou ainda a começar. Eu tenho a nítida noção de que eu sei muito pouco sobre Parkinson ainda. Quais é que são as dúvidas que surgem quando se ouve esta palavra? Ou seja, quando tem um diagnóstico de Parkinson, quais é que são as perguntas? Aquilo que uma pessoa pensa mesmo, não é aquilo que os médicos querem que nós saibamos, mas aquilo que para nós é importante. Eu, por exemplo, sempre sofri por antecipação. E no caso do Parkinson, da mesma maneira que eu deixei andar e desvalorizei os sintomas, eu também sinto agora, olhando agora para trás, que desvalorizei a própria doença. E a doença é absolutamente fascinante. A doença é absolutamente fascinante. Uma escolha de palavras interessante. Mas essa é uma palavra que eu pensei, mas é fascinante porque o Parkinson, como o doutor dizia, é diferente em qualquer doente. E depois temos a ideia do Parkinson do tremor. Os sintomas motores do Parkinson, neste momento, são os que menos influenciam a minha qualidade de vida. Quais é que são aqueles que influenciam a qualidade de vida? Ninguém me disse, ou eu não estava à espera, de ser diagnosticado com Parkinson e passado 2 meses de estar de férias no Algarve e acordar à meio da noite a dar socos, literalmente socos à minha mulher. Isto repetiu-se vezes sem conta. Eu não estava preparado para isto. Ninguém me disse isso. Ninguém me disse que a obstipação, que era um problema crónico, que afeta a qualidade de vida. Não estava preparado para isso. Portanto, os sintomas não... A flutuação do humor. Está aqui muita gente da minha família. Não tem de testar se isto é portanto, verdade. sabem que eu sempre fui um tipo... Resmunga muito. Resmungão. Mas eu... Foi o sintoma mais precoce, não é? As flutuações de humor que eu senti são indescritíveis e são incontroláveis. E eu sei que já tenho uma dívida de gratidão com a minha mulher e com os meus filhos. Eu, por exemplo, a decisão de contar aos meus filhos, que também foi ponderada, mas não demorou muito, teve precisamente a ver com a necessidade que eu senti de... eles não podem pensar que o pai é maluco, que começa a resmungar porque alguém deixou cair uma gota de água em cima do não sei o quê. Porque era isso que acontecia naquela altura. E não quer dizer que eu agora esteja muito melhor. Tenho feito o meu caminho, tenho feito psicoterapia, mas há momentos. Há momentos em que eu, fecho os olhos e deixo passar, e há outros em que, o mal vem ao de cima e eu explodo. Porque também há aqui eu acho que o difícil também há aqui uma enorme, são muitas dúvidas, não é? E há um enorme cinzento, e isto é a dificuldade desta doença também, Dr. João, que é tão variável e sabemos tão pouco, vamos sabendo cada vez mais, e a medicina nisso é incrível, mas ainda sabemos muito pouco e é difícil de comunicar quando não sabemos muito, porque por um lado temos alguém que deem-me respostas, digam-me o que é que vai acontecer, o que é que eu tenho de saber quando vou de férias, como é que vão ser as minhas noites de sono, que impacto é que isto vai ter na minha família. Por outro lado, temos a noção de que é tudo tão diferente, tem um impacto muito diferente, a medicação todos os dias muda. Como é que se comunica esta doença quando é tudo tão variável, não é? Como é que se comunica na incerteza? Pois, uma questão é o diagnóstico inicial, não é? Mesmo na fase do diagnóstico inicial, nós temos muitas dúvidas. Há casos que parecem muito lineares, mas outros nem por isso. E isso para nós também é muito frustrante, porque se já pode ser difícil comunicar a alguém que tem uma doença de Parkinson, às vezes ainda é mais difícil
nós termos a sensação de que não temos a certeza se é ou se não é, porque isso, a incerteza que se gera nas pessoas é enorme também. Nem os sintomas que se vão associar, não é? Por exemplo, isto das parassónias, ou seja, Sim. estas coisas que acontecem à noite é uma coisa que é expectável. O que é que alguém com um diagnóstico de Parkinson deve saber e que se calhar deve estar alerta que pode acontecer? E mesmo para a família, não é? Para todos que estamos aqui e conhecemos alguém com o diagnóstico ou que podemos vir a conhecer, não é? O que é importante saber? Portanto, há uma quantidade de sintomas enorme, não motores, como diz o Miguel. E como ele diz muito bem, às vezes são os sintomas não motores que determinam mais a perda de qualidade de vida, mais até do que os sintomas motores. Até porque para os sintomas motores, nós hoje em dia temos muitas medicações ou várias medicações que permitem melhorar bastante. Para os sintomas não motores nem sempre é assim. Nós não temos medicações tão eficazes assim para muitos deles. Desde logo esta alteração do sono, que se chama perturbação de comportamento de sono REM. Portanto, nós na altura do sono REM, Rapid Eye Movement, nós sonhamos. E nas pessoas que não têm doença de Parkinson, existe um grupo de neurónios que inibe os nossos músculos. Nós não conseguimos pôr cá fora o que se passa nos sonhos. Imaginamos que estamos a dar socos, mas estamos parados, não é? Sossegadinhos. E na doença de Parkinson, esses neurónios não estão a funcionar bem e, portanto, não conseguem inibir os músculos e nós fazemos a ação do sonho passa para nós, não é? Para os nossos músculos e muitas vezes quem está ao lado na cama é que sofre. Ainda por cima, este é um fenómeno que nós não compreendemos muito bem, os sonhos na doença de Parkinson tendem a ser muito assustadores ou muito, com uma ação muito grande. São completamente reais. E parecem verdadeiros, parece um filme autêntico. Sim, eu estou a pensar, às vezes eu acordo com um pesadelo e aquilo tem impacto no meu dia todo. Mas eu já tinha tido, e qualquer um de nós já teve sonhos, aqueles sonhos aparentemente reais. Mas isto é outro patamar. O doutor estava agora a falar do movimento, eu lembro-me de um dia, esse marcou particularmente, em que eu estava a sonhar que estava a descer umas escadas. E estava deitado a dormir, mas o meu corpo fez o movimento de descer as escadas. Agora tentem perceber como é que é um corpo deitado a fazer o movimento de descer umas escadas. Portanto, eu acordo completamente sobressaltado. Claro. E a sofrer também a minha mulher ao lado, sempre com pontapés ou socos. Sim, depois há o impacto que isto tem todo, não é? Depois a pessoa já está com estas dúvidas e depois ainda tem de lidar com tudo isto, com explicar aos outros. Porque claro que as pessoas vão empatizar, mas eu acho que falar sobre isto e esta iniciativa também ajuda nisso, não é? Que às vezes partilhar isto é um ato de coragem, mas também ajuda muito quem, se calhar, lá está, da mesma forma que o Miguel, quando teve o diagnóstico, foi ao Young Parkies e leu essas histórias, se calhar há alguém que agora está a ouvir e a pensar, ok, isto não acontece só comigo. E isto aqui realmente tira muito mais qualidade de vida do que se calhar o tremor, que é... As pessoas acham que o Parkinson é o tremor e há muito mais para além disso e que tem muito mais impacto, não é? Que outras coisas é que são assim... A obstipação costuma ser muito grave. Até também depois porque está muita medicação envolvida. Sim. A medicação, a maior parte das medicações não piora a obstipação, é mesmo a própria doença que causa obstipação. A tendência é ter uma tensão arterial baixa, há pessoas que chegam a desmaiar e isso pode ser agravado pela medicação. Há pessoas que têm muita produção de suor, muita sudorese, que é muitíssimo incómodo e para o qual nós não temos um tratamento eficaz. Há uma panóplia de sintomas a certa altura. Há pessoas que podem ter umas visões parecem umas sombras inicialmente, mas depois podem parecer mesmo objetos reais, pessoas, tipicamente pessoas verdadeiras, que parecem verdadeiras, não é? Que as pessoas nunca conhecem de lado nenhum, nunca viram na vida, conseguem descrever perfeitamente como é que elas são, como é que estão vestidas, são alucinações visuais muito complexas. Portanto, há uma quantidade enorme de sintomas e nós às vezes, para tentarmos tratar um sintoma não motor, exige-nos piorar os sintomas motores. Portanto, o equilíbrio às vezes é muito difícil. E passando então aqui para a parte do tratamento, que também deve ser hiper complexo, e eu como MGF é sempre assim um tema que me assusta um bocadinho. Felizmente já vamos tendo cada vez mais opções terapêuticas, mas por onde é que se começa o tratamento? E se calhar também falar um bocadinho sobre as opções não farmacológicas que têm impacto, ou seja, a importância do estilo de vida, se calhar da psicoterapia que o Miguel falou aqui, nem que seja para aliviar algum dos sintomas e algum dos medos. Começamos então pelo não farmacológico e depois de farmacológico, como é que se começa aqui, de uma forma resumida, não é? A terapêutica. Bom, do ponto de vista não farmacológico, há uma intervenção que é universal e que toda a gente devia fazer, quer tenha doença de Parkinson ou não tenha doença de Parkinson ou eventualmente tenha outras doenças, que é o exercício físico. O exercício físico é
é excelente. Há pessoas que nos relatam que com o exercício físico conseguem diminuir a dose da medicação até, com todos os outros benefícios que o exercício físico tem, do ponto de vista vascular, mental, tudo em um, não é? psicológico, pronto. E depois, às vezes, para além do exercício físico, é preciso fazer intervenções mais específicas, fisioterapia, ou eventualmente terapia da fala, da deglutição, por aí fora. Muito importante para muitas pessoas as intervenções psicoterapêuticas, portanto as consultas de psicologia ou eventualmente psiquiatria, em algumas circunstâncias também. E depois temos muito as intervenções farmacológicas, sobretudo do ponto de vista motor, e portanto em pessoas mais novas e que querem manter uma vida ativa, nós muitas vezes conseguimos melhorar os sintomas com medicamentos que se dão uma vez por dia. Os chamados inibidores da monoaminoxidase B, portanto seligilina, rasagilina, e os agonistas dopaminérgicos. Os agonistas dopaminérgicos são medicamentos que têm as suas especificidades. Por exemplo, têm maior risco de provocar aquelas tais alucinações visuais, maior risco de provocar uma baixa da tensão arterial com os riscos que isso traz, e também têm um risco de desencadear uma alteração que é difícil, às vezes muito difícil de controlar, chama-se perturbação de controle de impulso, que faz com que, por exemplo, as pessoas tenham uma tendência muito difícil de reprimir para jogar. Jogar pode ser no casino, jogar online. Okay. O típico em Portugal, que é uma praga, é raspadinha. É muito difícil Sim, a resistir à publicidade ao raspadinha. jogo é uma coisa que continua em todo lado, não é? É muito normalizada, é assustador. É isso. Pode fazer com que as pessoas tenham um desejo incontrolável de fazer compras de coisas que não precisam, não é? Podem. Sim. Já aconteceu, não é? Podem, e eu vou contar, se me permitirem. Claro. E vou contar aqui em primeira mão, nem a minha mulher sabe disto. Está sempre bem quando isto Eu acontece. nunca fui. Assim não há melhor sítio, porque aqui não Eu vai fazer eu sempre tive, antes de casar, ia às compras, roupa e tal, não pensava muito. Uma pessoa casa, tem filhos, prioridade aos filhos, e tornei-me uma pessoa diferente, e depois mesmo com a pandemia, aquela coisa de ir às compras, só mesmo em último recurso. E de repente eu dou por mim a apetecer-me comprar coisas. E eu, há um dia que decido comprar uma Bimbi. Arranjei. Podia ser pior. Arranjei lá a sorte, a promoção sem juros, etc. E então vamos comprar a Bimbi. E depois foi mais umas coisas que não interessa agora, e eu percebi que estou a perder o controlo. Nunca foi nada nunca, porque eu e a minha mulher partilhamos as contas, portanto ela sabe se eu levanto 5 euros e eu sei se ela levanta 5 euros. Portanto, nunca foi nada de brutal em termos financeiros, mas eu percebi que estava prestes a perder o controlo no dia em que eu me meti na cabeça: tenho que comprar esta carteira. Uma carteira pequenina, que ainda agora uso, de uma marca conhecida, para meter os cartõezinhos, e no dia seguinte íamos para a casa dos meus sogros, e eu meti na cabeça: tenho que comprar a carteira, e antes de irmos para os meus sogros, eu fiz um desvio e fui comprar a carteira. Tinha de ser ali naquele Tinha momento. de ser aquela carteira. Eu nesse dia incrível. percebi: não, tenho de me controlar, porque senão vou por aqui abaixo. É impossível reprimir, não é? É isto que caracteriza este comportamento. Outra dúvida que eu tenho é um bocadinho sobre, recebeu o diagnóstico e há todo um processo interno de compreender, mas depois também há a fase em que temos de dizer aos outros ou explicar aos outros que isso acontece, não é? Como é que, para alguém profissionalmente ativo, que faz a sua vida, que faz diretos, que por si só já são intensos, como é que, sente que ainda há estigma, sente que as pessoas, elas próprias têm as suas ideias pré-concebidas sobre o Parkinson, como é que isso é recebido e como é que nós, que se calhar estamos de fora, podemos ajudar e não apontar, dizia que houve alguém que apontava o dedo e dizia: olhem, ele está a tremer, não é? Como é que podemos combater isso? A resposta a essa pergunta é muito complicada. Eu, por exemplo, da parte da família, tive todo o apoio do mundo. Da parte dos meus amigos, o meu Parkinson, em conjugação com uma doença cancerígena de outro colega meu, somos amigos de infância e somos um grupinho de 6, fez com que nos tornássemos mais próximos. Estivemos juntos nos últimos 2 anos mais vezes, provavelmente, do que nos 10 anteriores. Portanto, uniu-nos imenso. No trabalho, tive de ajustar a minha profissão, deixei de fazer diretos, evidentemente, deixei de fazer horários diferenciados, passei a estar mais na redação, mais resguardado. A verdade é que
sendo jornalista e trabalhando numa redação, uma redação é um local de stress. E isso nunca vai mudar. E, portanto, por mais que eu tente proteger-me, por mais que tentem proteger-me, eu estou sempre sujeito a stress. E, portanto, é um problema, continua a ser um problema, que se vai gerindo. Porque, às vezes, uma peça que é a coisa mais fácil do mundo pode, de um momento para o outro, tornar-se uma coisa complicada, etc. e tal. O que eu noto, e sinto isso, é um desconhecimento da maior parte das pessoas relativamente ao Parkinson, que eu também tinha. E se os sintomas motores estiverem controlados, e se eu não andar com uma placa ao pescoço a dizer tenho Parkinson, eu já senti aquela, posso estar enganado, posso estar a ser injusto. Epá, o gajo está bem. Pá, não treme, o tipo está bem. Só que não, porque ninguém faz ideia dos sintomas não motores, do impacto que tem. Portanto, se eu não tremer, para quem está comigo, mesmo ao meu lado, seja em contexto de trabalho, familiar, se eu não tremer e não tiver nenhum sintoma motor, é perfeitamente legítimo que outra pessoa olhe para mim e pense, o gajo afinal está bem. Só que não. Claro, e isso Só tem que muito não. mais impacto e Só que não. aquilo que é invisível é mais Claro. difícil de descrever e as pessoas têm mais... É estranho porque as pessoas de facto empatizam muito mais quando veem do que quando não veem, mas há um mundo inteiro e eu agora faço sempre muito uma pergunta na consulta, que é o que é que dá qualidade de vida às pessoas e realmente esta grande parte do sofrimento e daquilo que tira a qualidade de vida às pessoas é invisível, ou seja, não é Sim. a doença física, não é se calhar a artrose, aliás, mesmo a dor, que é uma coisa que tira muita qualidade de vida, é invisível e portanto há muito esta tendência de lá está a queixar-se, lá está, se calhar é preguiça, se calhar não quer é trabalhar, quando na verdade isto é uma coisa que tem muito impacto e só promovendo a literacia é que podemos também combater isso. Em relação à evolução da doença, Dr. João, também é uma dúvida comum, como é que se aborda isto e como é que também é muito variável, como todos os outros aspectos da doença? Sim, é muito variável, aliás é das perguntas que as pessoas mais nos fazem, não é? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser a partir de agora? E na realidade nós não sabemos, não é possível prever em cada pessoa como é que a doença vai evoluir. Há pessoas que ao fim de 20 anos de doença conseguem ter uma vida normal ou praticamente normal. E há algumas pessoas que ao fim de meia dúzia de anos estão já bastante incapacitadas, portanto é muito difícil prever. Nas pessoas mais jovens, em que começa numa idade mais jovem, a doença tende a ser muito mais longa, portanto muito mais lenta e também geralmente conseguimos usar doses mais baixas de medicação. Nós tentamos usar a dose mínima para a pessoa ter uma vida normal e depois não passar muito daí porque sabemos que aumenta o risco daquilo que chamam as complicações motoras e de cinésias, pronto. Mas de facto é uma evolução que é muito variável de pessoa para pessoa, tanto nos sintomas motores como nos não motores. Doutora Catarina, como é que a comunidade se adapta a esta evolução? Como é que também integra, lá está, falávamos aqui do exercício, que também é sempre uma coisa que me deixa nervosa, como é que ainda não está mais no SNS, não é? Ou seja, no outro dia fazia um domicílio e uma enfermeira com quem eu ia, que já tinha trabalhado em reabilitação motora, dizia ao doente, tem de olhar para o exercício como um medicamento. E portanto, se eu prescrever de manhã e à noite, faz de manhã e à noite. E aqui eu acho que, primeiro, é importante que a pessoa encontrar alguma coisa que goste, não é? Não, estar a fazer exercício, lá está, só pela parte do medicamento não é muito interessante, mas gostar daquilo que faz é importante. Mas depois como é que a comunidade ajuda? Ou seja, como é que torna mais fácil um ambiente em que a pessoa pode fazer exercício? Eu acho que a forma como a comunidade pode ajudar já foi aqui mencionada no início pelo testemunho do Miguel, que é através dos grupos de apoio que existem. Eles são extremamente importantes, quer no suporte emocional, quer no suporte prático que dão. Referiu aqui, estão aqui presentes, eu também não os referi e queria mesmo referi-las, as associações de doentes, como a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, a Young Parkinson Portugal, ou as sociedades científicas que também são extremamente importantes, como a Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento, que apoiam este evento, e portanto eu queria aqui mesmo mencioná-las, mas não só porque apoiam, mas porque elas desempenham de facto um papel muito importante nas informações e no apoio diversificado e nos recursos que partilham com as pessoas. Depois, a outra parte que também já foi aqui falado pelo João,
e que tem a ver com o exercício físico. No caso do município do Porto, falo através de uma empresa municipal, que é a Ágora, é uma empresa municipal que tem por objeto a cultura e o desporto da cidade e que tem um conjunto de programas desportivos que promovem a atividade física, totalmente gratuitos e, portanto, eu acho que isto é muito importante para garantir o acesso a toda a gente e que podem ser extremamente benéficas e úteis a doentes com Parkinson, porque têm um conjunto de programas que são especificamente focados nas questões do movimento, do equilíbrio, da força e depois porque também permitem uma socialização que acaba por ser uma componente extremamente importante. Nós temos um programa como o Porto Convida, que acontece todos os sábados de manhã nos nossos jardins e nos parques da cidade, que tem treinos leves, guiados por profissionais, usando equipamentos. É totalmente gratuito e disponível, as pessoas só têm que dizer que vão, que é para nós podermos adequar o programa ao número de pessoas que temos e que é tudo pensado para pessoas com mobilidade reduzida e o Parkinson está aqui claramente pensado. Temos os nossos dias com energia, que tem aulas de pilates, tai chi, yoga, em vários parques urbanos todos espalhados da cidade, que também ajuda a favorecer, a trabalhar as questões de equilíbrio e do relaxamento. Os domingos em forma, centrado em caminhadas e alongamentos, para trabalhar a questão da marcha e da postura, que também é extremamente importante. Temos o Saudavelmente, que é um programa de bem-estar aqui já dedicado a maiores de 60 anos, porque tem um tipo de trabalho que é feito de forma diferente para o fortalecimento muscular, a mobilidade, que acontece nas nossas piscinas municipais. Doutor João, agora para finalizarmos, o que é que diria a alguém com um diagnóstico hoje? Não é? O que é que, tendo em conta tudo, não é? Aquilo que já vimos do Miguel, aquilo que já sabemos da Câmara Municipal do Porto também, o que é que acha que é importante e que mensagem é que daria a alguém que tem um diagnóstico de Parkinson? Bom, a primeira questão é explicar que entendemos que ouvir um diagnóstico destes pode parecer assustador, não é? É verdade que também as pessoas reagem todas de maneira diferente. Há pessoas que reagem de uma maneira muito positiva, desde o início. Isso também tem muito a ver com traços de personalidade, com as ideias pré-concebidas que as pessoas têm acerca da doença ou não, mas muitas pessoas reagem de maneira positiva, nem todas reagem assim. Nós temos que também ter alguma perspicácia. Ao fim de meia hora ou de 45 minutos de consulta já temos alguma ideia da pessoa que está ali à nossa frente, também não é? Se vão adaptando, não é? Acho que esse também é o trabalho do médico, de lá está, ouvir antes de comunicar. Exatamente, e adaptamos o nosso discurso, portanto, partindo do princípio que é naquelas situações em que temos uma probabilidade bastante elevada do diagnóstico ser esse, aquilo que dizemos à pessoa é que ela vai melhorar. Portanto, nós temos um tratamento que vai fazer com que a pessoa vá melhorar. Sim, o benefício de um diagnóstico precoce é um tratamento precoce também. Exatamente. E que é bastante eficaz durante muito tempo a nível dos sintomas, a maioria dos sintomas, sobretudo os motores, mas também nos outros nós temos capacidade de conseguir melhorias. E para além disso, a pessoa tem a vantagem de saber com o que é que está a lidar. Para já perceber que não está maluquinho, não é? Como quase aconteceu ao Miguel, a certa altura, que conseguiu ficar em dúvida, não é? Que achou que era hipocondria. Entre outras coisas que ele se calhar aqui não pode dizer. Portanto, as pessoas sabem com o que é que estão a lidar, podem preparar a sua vida, podem ir se adaptando. Não é uma coisa que vai acontecer muitas vezes rapidamente, vai demorar algum tempo, e depois não ficar a pensar no que é que pode acontecer no futuro, porque de facto cada pessoa evolui de uma maneira diferente. O sofrer por antecipação que falava, não é? Mas nós temos intervenções, as pessoas não estão sozinhas, vão ter o apoio de muita gente e principalmente também até dos familiares, e se calhar vão ter apoios de onde pensavam que nunca sonharam que iam ter apoio. E a partir daí as coisas vão encaixando, a própria pessoa vai encaixando aquilo na sua vida e vai vendo que vai conseguir ter uma vida normal e durante com qualidade muito tempo. de vida. E eu acho que é aquilo que toda a gente quer, não é? Exatamente. Miguel, que mensagem é que dá assim para... De certeza que já tem aqui muitos fãs, a sala está cheia também. Eu não queria ser o pessimista de serviço. E tenho feito um esforço brutal, mesmo que aos olhos da minha mulher, que tem sido uma santa, e digo isto em público, porque se calhar não lhe tenho dito às vezes suficientes em privado, mas é difícil ser otimista. Há pouco o doutor estava a falar
Eu olho para a doença de Parkinson nesta fase, enquanto há doenças em que a incerteza manda, eu, no caso do Parkinson, para já olho com o que me assusta é a previsibilidade. Mesmo que cada doente seja um doente, que a evolução seja diferente para cada um, há aquele caderno de encargos gigantesco, em que assusta saber que, com grande probabilidade, algumas daquelas coisas me vão afetar. E reparei agora que está aqui mais um dos meus fiéis amigos de mais de 40 anos, que tem sido um dos suportes nesta fase. E queria só partilhar mais uma última história que tem a ver com ele. O pai dele tem Parkinson. E nunca tínhamos falado disso antes de eu ter o diagnóstico de Parkinson. 1 mês e meio antes de eu ter o diagnóstico, eu estava com os meus filhos num acampamento dos escoteiros, na praia. E ele estava com o pai. E o pai tem Parkinson e a determinada altura ele leva o pai, acompanha o pai, não sei para onde é que foram. O pai com alguma dificuldade e ela a acompanhá-lo. E eu naquele momento, estamos a falar de junho, portanto muito próximo do diagnóstico, em que eu já estou a convencer-me de que é que vai ser mesmo aquilo. E eu lembro-me de pensar e olhar para o meu filho, imaginar o meu filho no lugar do meu amigo e eu como pai. E essa parte é que me preocupa. Essa parte é que me preocupa. Não é propriamente aquilo que eu vou passar, é o saber que posso vir a te dar trabalho, chatices, incomodar e alterar a vida de outras pessoas mais próximas de mim. Inevitavelmente pode acontecer. Eu quero acreditar e faço um esforço todos os dias quando acordo para pensar, vai correr bem, os sintomas vão ser controlados, a medicação vai ajudar, vai atuar, a medicina vai evoluir, mas é difícil não pensar um bocadinho na parte que é provável que aconteça, que é eu a partir de determinada altura passo a ter dificuldades motoras, etc. e tal, e portanto isso assusta-me um bocado. É difícil encontrar o equilíbrio entre ser realista e otimista, não é? Sim, Porque por um lado também não quer iludir-se. Sim. Mas quer dizer, eu ouço e estou aqui arrepiada e a controlar-me para não emocionar, porque também fui mãe há pouco tempo, tenho as hormonas muito... Mas eu ouço e penso, para mim é claro que o que traz à comunidade e o que traz à família e aos amigos é muito mais do que eventualmente algum dia pode vir... Sim, mas imaginar o meu filho, e isso preocupou-me depois quando fiz o teste genético, eu estava em pânico, a questão da hereditariedade. E o teste deu negativo, portanto é o LARC2. Essa parte não domino completamente de todo. Mas o que o médico me disse foi que, portanto, está associado a Parkinson, mas não é obrigatoriamente sinal de que vai ter Parkinson. Isso. Portanto, não é daqueles casos em que o meu filho vai fazer o teste genético. Isso descansou-me muito. Mas o poder ser um fardo, dizendo assim, o poder vir a ser um fardo é um peso difícil de carregar. E essa parte, e eu sei que não devia pensar nisso, mas objetivamente também tenho de pensar, porque pode acontecer, e sei que as pessoas vão estar lá para mim, e vão estar lá por mim, têm estado, mas não é a coisa mais fácil do mundo, com 47 anos, pensar que daqui a meia dúzia de anos, ou 10, eu possa vir a ser um fardo. E isso é difícil largar esse pensamento. É um exercício que eu faço todos os dias e vou conseguindo, mas não é fácil. É fácil. Sim, e ter uma família, lá está, uma família que também está de parabéns por toda a ajuda que tem dado e uma comunidade de médicos, enfim, tudo, faz muita diferença, mas de facto aqui a quantidade de pessoas que ajuda e a quantidade de pessoas, não é? Todos estivemos tendo um propósito, às vezes não estamos muito conscientes deles, mas quer dizer, ouvir a quantidade de pessoas que se calhar está a ouvir isto e a pensar, ok, não estou completamente sozinho e também tenho esse medo de ser um fardo, eu acho que isso já faz toda a diferença. Muito obrigada, tenho de vos agradecer a todos do fundo do coração, acho que foi aqui, conseguia falar mais 2 horas, Miguel, um agradecimento especial, porque realmente deve ser agridoce, não é? Partilhar aqui uma parte tão vulnerável e se calhar mais íntima, mas é terapêutico. É terapêutico para todos, acho que podemos aprender muito com esta conversa.
Muito obrigada a todos os que nos ouviram em live e aqui. Foi mais um episódio do Top of Mind e até à próxima. Obrigada mais uma vez.